Senhor presidente, boa tarde, obrigado pela oportunidade. Senhores vereadores que nos acompanham do plenário e pela TV Câmara, enfim, todos os presentes, uma boa tarde. Venho aqui recorro ao plenário, para poder compartilhar com os colegas uma grande crise que a cidade do Rio de Janeiro vem vivendo já há algum tempo e que tem se agravado. Eu acho que chegou o momento adequado para eu assumir a minha incompetência em conduzir a solução desse problema, para poder compartilhar com a cidade, para que a cidade possa se mobilizar e buscar as soluções. Para isso, eu preciso, inicialmente, recuperar algumas informações que se perderam aí no passado. Muito pouco tempo atrás, a Secretaria Estadual de Defesa Civil e de Saúde se fundiram. Ocorreu uma fusão das duas secretarias. Inclusive, essa fusão se repetiu a nível municipal. A nível estadual, essa fusão não existe mais, mas algumas consequências dessa fusão perduram até hoje. Uma delas foi a unificação dos serviços de atendimento do Corpo de Bombeiros com o do SAMU. E por que isso tem a ver com a cidade do Rio de Janeiro? Tem a ver que o SAMU, ele é administrado e coordenado pelas cidades. Então, com exceção da cidade do Rio de Janeiro, todas as outras 91 cidades do estado do Rio de Janeiro, o SAMU é coordenado e gerido por suas prefeituras, pelo poder público, pelo executivo municipal. E exclusivamente na cidade do Rio de Janeiro, sabe-se lá por quê, o SAMU ele é coordenado pelo governo do estado, que entregou a um dos seus órgãos, no caso o Corpo de Bombeiros, essa gestão. Então o Corpo de Bombeiros, desde então, assumiu o socorro de emergência do SAMU. Então ele juntou o já frequente atendimento das ambulâncias do bombeiro com o atendimento das ambulâncias do SAMU. E aí, o que foi recebido inicialmente com festa, hoje já traz mais problemas do que soluções. Por mais que eu ainda possa afirmar que provavelmente o atendimento do SAMU ainda está melhor agora do que era antes, e aí não porque os militares sejam mais ou menos competentes que os civis, só porque o investimento agora é maior do que era anteriormente, quando ele era administrado pela cidade do Rio. Por mais que eu possa falar isso, hoje nós já temos provas suficientes de que os benefícios que temos no SAMU não suplantam as deficiências que hoje nós causamos no atendimento do Corpo de Bombeiros. Como assim? Da seguinte forma: hoje, quando você liga 193, você deveria estar ligando para o Corpo de Bombeiros. E se fosse uma ocorrência médica, você estaria acionando uma ambulância do Corpo de Bombeiros. E se você ligasse 192, no restante das outras 91 cidades, você é atendido pelo SAMU. Na cidade do Rio de Janeiro, você também é atendido pelo Corpo de Bombeiros. Toca o mesmo telefone, telefones diferentes no mesmo local. E aí, você não sabe mais o que está atendendo, virou tudo a mesma coisa. Isso é bom por um lado, porque você otimiza o atendimento, mas por outro, você desguarnece áreas muito extensas do atendimento médico. E aí acontece um problema muito grave. A ocorrência típica da ambulância do SAMU é o mal súbito, é a pessoa que passou mal, normalmente no ambiente residencial. E aí nós usamos todas as nossas ambulâncias, que agora são todas uma coisa só, para atender a pessoa que passou mal dentro de casa. Tem que ter ambulância para atender isso, não estou falando que não tem que ter, mas qualquer um aqui vai concordar comigo, que se você tiver que escolher entre atender uma pessoa que está passando mal dentro de casa, uma dor de cabeça, uma topada, uma dor na perna, ou alguém que acabou de ser atropelado em via pública, que caiu de moto, que fez uma colisão frontal, que capotou com um carro na Avenida Brasil indo para Campo Grande. Essas pessoas, esses atendimentos deveriam ter uma prioridade e acaba não tendo, porque simplesmente as ambulâncias
Todas elas, do SAMU, do bombeiro, estão atendendo às ocorrências de mal súbito. Isso por si só já seria o suficiente para nós repensarmos esse modelo e analisar se temos ainda alguma vantagem nessa vinculação. Mas a coisa se agrava. Como as ocorrências são muitas e os pacientes são transportados para a porta das emergências, os hospitais se mobilizam. E a mobilização dos hospitais para combater a superlotação é, na verdade, evitar o retorno dessas ambulâncias para o sistema. Porque se a ambulância volta para o sistema, ele vai atender outra ocorrência e vai resgatar outra pessoa e vai conduzir para a emergência. Então a emergência, quando fica lotada, fica cada vez mais difícil da ambulância recuperar a sua maca e poder voltar a trabalhar. Então as ambulâncias passam o dia inteiro parado na porta dos hospitais, esperando as suas macas serem devolvidas. Isso já foi denunciado centenas de vezes. E toda vez que alguém denuncia isso, no dia seguinte as macas aparecem. Mas basta passar uma semana e o problema volta a acontecer. Então as ambulâncias ficam paradas na porta dos hospitais e falta ambulância para tudo. E principalmente para aquelas ocorrências que lá atrás, antes dessa vinculação, elas ficavam exclusivamente para as ocorrências do bombeiro, que são essas ocorrências que eu acabei de falar. É o carro que capotou em via pública, é o acidente de moto, a queda de moto, situações muito graves. E aí, nós ficamos sem ambulância para essas ocorrências. A coisa tem piorado tanto que uma conquista recente da sociedade, do nosso Estado, foi podermos contar com uma ambulância para os atendimentos a pacientes com transtornos mentais, pacientes psiquiátricos. Então, até então, esse atendimento era feito pelos bombeiros, equipes de salvamento, que faziam a contenção física do paciente e removiam aquele paciente para o hospital. Então, ele era removido dentro de um carro de incêndio ou de um carro de salvamento, e não numa ambulância. E não recebia o atendimento como todo paciente merece, todo doente merece ser atendido por uma ambulância. E aí, nós também, por conta dessa dificuldade de ter à disposição do Corpo de Bombeiros ambulâncias, voltamos a atender e a transportar os pacientes psiquiátricos dentro de carros de salvamento e dentro de carros de incêndio, e não mais nas ambulâncias. Claro, as ambulâncias estão todas paradas na porta dos hospitais ou atendendo os mal súbitos. Então, perdemos a ambulância para ocorrências importantes. E ainda regredimos muito ao não garantir mais um tratamento digno aos pacientes psiquiátricos. Tem um relato recente que eu recebi, em que não tinha ambulância disponível, não tinha o carro de salvamento disponível, que normalmente é uma Sprinter, é uma van, um carrinho baixo. E aí só tinha um caminhão daqueles gigantes de incêndio para poder atender o paciente psiquiátrico. E aí, para não deixar a família sem atendimento, atenderam com aquele caminhão de incêndio. E a vítima, um paciente psiquiátrico, foi imobilizado, arrastado para cima do caminhão de incêndio e transportado junto com a acompanhante, uma senhora de quase 80 anos, em cima desse caminhão de incêndio. Então foi para esse patamar de atendimento que nós caminhamos. E a fonte de todo esse problema é um só: a vinculação do atendimento do SAMU ao Corpo de Bombeiros. Então, a partir da semana passada, esses militares resolveram dar um basta a essa situação. Cansados por toda essa dificuldade no atendimento, e até esquecido uma questão importante, que é essa quantidade de ocorrências. Só para concluir, a quantidade de ocorrências. Nós temos relatos de militares que estão atendendo de 14 a 20 ocorrências diárias. Então, com 20 ocorrências diárias, você não consegue comer, você não consegue beber água, você não consegue ir ao banheiro, você não consegue dormir, você não faz nada a não ser ficar o dia inteiro para lá e para cá com a ambulância, atendendo muitas ocorrências que não precisariam de uma ambulância para ser atendido, e deixando o restante da população inteira sem uma ambulância disponível para atendê-lo. Eu volto com esse assunto em breve, mas agradeço a paciência da presidência e uma boa tarde a todos.